Opa galera, estou aqui trazendo um vídeo um quanto tanto meio curioso, como vocês já viram do título, que dizendo que eu não obedeço às regras de Contables. Para começar, eu faço animações de Contables. Contables é isso, como se fossem bolinhas com a sua bandeira, seja lá um estado ou um país, no fundo com olhos e assim faz uma aventura, algo assim. Então isso são Contables. Eu faço animações de Contra, você já tem o primeiro episódio já no canal. Aqui, o primeiro episódio já tá no canal. E isso já é bem famoso, não fui eu que inventei. Já é bem famoso, mas é pouco conhecido aqui no Brasil, mas já tá começando a crescer, sabe? Mas o futebol é tipo mais ou menos, como já falei, uma bola com o seu certo país no fundo e dois olhos brancos. Mais ou menos assim. Assim. Calma aí. Mais ou menos assim. Foi só um exemplo. E assim faz alguma aventura ou algum fato aconteceu. Por exemplo, alguma coisa. Os Estados Unidos e a contra dos Estados Unidos e da Rússia brigando, algo assim. Enfim, mais ou menos isso. E também eu não obedeço às regras de uma Contribal. Como assim? No fórum do fórum das Contables, que é como se fosse um aplicativo que você fala com pessoas online e sobre Contables. Você pode postar alguma foto, alguma tirinha de Contables. Tem mais tirinhas do que animações, é claro. E como posso explicar isso? Tem algumas regras para uma Contribal que foram colocados no fórum. Eu só percebi isso em um vídeo de um canal chamado DPG, do DGP, Mundo. Só que eu não vou falar muito ele porque eu não tenho permissão de falar. Mas existem algumas não, várias regras para certo country balls. Isso que diferencia algumas country balls para as outras. Por exemplo, você não pode usar ferramenta de círculo, por exemplo. Não pode tanto círculo, mas também nem circunferência. Alguma coisa a ver com esse tipo. Por exemplo, isso aqui não é uma Contribal. No caso, né, do fórum. Mas isso aqui é uma Contribal. Vocês entenderam? Ó a diferença. Vocês estão vendo? Ó, círculo é isso aqui. E circunferência é como se fossem esses olhos. Isso é uma regra de uma Contribal no fórum. Todas as Contribals têm que seguir essa regra. Isso não é uma Contribal, mas isso é uma Contribal. É assim que tem que ser. E minhas Contribals que eu faço é assim, ó. É assim. Tem que, eu não faço assim. Eu não só faço assim, usando minhas habilidades de fazer ciclo, porque eu nem sequer tenho habilidade. Eu não sei fazer ciclo. Eu improvisei aqui, ó. Eu não sei fazer círculo, ó. O círculo tem que ser mais ou menos assim, ó. Tipo, não tá perfeito, não é para ser perfeito. E não é o círculo. Tentei fazer meio que quase igual e não dá, é muito feio, ficou muito horrível, não dá. Apaga isso aqui, não dá. É por isso que meus contributos eu uso ferramentas de círculo assim, ó. Círculo e circunferência. Isso são circunferência. Eu uso ferramentas de círculo e circunferência, mesmo sabendo que não pode. O que acontece se você postar alguma tirinha de uma Contribal e não seguir essa regra? Simplesmente sua tirinha meio que, sei lá, não é visualizada, não fica meio famosa, sabe? Não é muito visto por pessoas, pode ganhar mais haters e por causa disso, eu mesmo assim eu não uso essa regra. Tem algumas regras que eu uso. Outra regra é que alguns países realmente têm seus próprios regras que outros não têm. Por exemplo, Brasil, a Contribal do Brasil tem que estar sempre, não precisa ser, na verdade não precisa ser sempre, mas na verdade pelo menos alguma parte, alguma cena da animação ou da intro não, ou tirinha, não importa o que esteja fazendo, tem que estar alguma cena, a Contribal do Brasil falando ué.
E falando, vou falar aqui outra regra. Vamos imaginar que isso aqui é um contribol, até porque eu tenho preguiça de fazer um contribol. Imagina só que isso é um contribol. As falas do contribol não pode ser assim. Aí você escreve tudo aqui. Não pode. Está proibido. Não pode. É uma outra regra. Você que tem que puxar tipo uma linha assim e escrever tudo. Mas não é no meu caso, até porque isso é mais pra tirinha, sabe? Não animação. Mas tipo, a tirinha tem que ser assim. Mas a animação, você pode fazer vozes da Contribol, que é o que eu faço. Ou então você pode não ter nenhuma voz e puxar a setinha e escrever. É o que eu vou fazer no Contribols, o filme. Sim, vai ter um filme, não quero dar spoiler. Vou botar outra regra aqui de outro país, que é a dos Estados Unidos. Ok, vamos imaginar. Vamos imaginar que isso aqui é a Contribol dos Estados Unidos. O Contribol dos Estados Unidos sempre tem que estar com óculos. Um óculos tipo de sol, sabe? Não pode. Imaginamos que tem aqui a bandeira do fundo dos Estados Unidos, mas não quero fazer porque eu tô com preguiça. Mas a Contribol do Brasil sempre... Do Brasil não. Dos Estados Unidos sempre tem que estar com óculos. Outra regra que temos é da Polônia. Sim, esse é o Contribol da Polônia. A Polônia sempre tem que estar com as cores invertidas. Essa é a bandeira da Polônia. Essa. Mas a Contribol dela tem que estar com as cores invertidas. O vermelho para cima e o branco para baixo. Se não me engano, tem outro país europeu que tem as cores invertidas da Polônia. Vermelho em cima e branco embaixo. E para diferenciar a Polônia com esse outro país, vou colocar esse outro país com um chapeuzinho. Eu não sei porquê. Não sei, eu me pergunto. Também tem outras regras. Então, eu só tô falando as que eu conheço, né? Também tem uma regra que... A regra da Contribol de Israel é que a Contribol tem que estar usando meio que uma touca assim, ó. Não é que é uma touca, mas um chapeuzinho preto que muitos israelenses usam, sabe? Por causa da religião, judeus e tal. Até entendi a referência. Porém, calma aí. Faltou um pedacinho. Pronto, faltava um pedacinho aqui. Que a Contribol como é que é o nome mesmo? De Israel, sim, a Contribol de Israel. Além de ser o cubo, tem que ter na minha touca e de preferência, né? É opcional, mas de preferência que ele seja um cubo transparente, né? Tipo, a parte branca da bandeira dele, né? Que seria um cubo, seja transparente e que a parte azul da bandeira, inclusive o símbolo do judaísmo, não seja transparente, mais ou menos assim, ó. Assim, ó, peguei uma imagem aqui do Google, aqui, ó. É mais ou menos assim. Toda a parte branca dele seja transparente, mas as faixas azul não seja. É assim que é a bandeira original de Israel. É assim, ó. Branco, faixas e o símbolo da religião judeus. Judaísmo, sei lá como é que é. É assim que é a bandeira de Israel. E, consequentemente, esse é a Contribol de Israel. É um cubo e com a touca preta, né? Touca não, chapéu preto, um chapéuzinho. E, opcionalmente, mas isso de preferência... É opcional, mas de preferência que o cubo seja transparente. Também tem outras regras. Em que um bom exemplo é que o Chile, a Contribol dele tem que estar mais esticada assim. Os olhos também um pouco mais esticadas. Eu até entendi referência, porque o território do Chile é assim. É como se fosse uma faixinha bem grande no oeste da América do Sul. Aqui a imagem dos países da América do Sul. Esse aqui de preto é o Chile. Como você pode ver, ele é tipo só uma faixa pelo oeste da América do Sul. Também um pouquinho mais do sul aqui. É só uma faixinha pequenininha esticada. Bem referente à sua Contribol, que é uma bandeira, né? Uma Contribol normal, só que esticada. Também tem outras regras, que é mais ou menos lá do leste da Ásia. Nos países do Oriente Médio, que é, no caso, o leste da Ásia, que são alguns países, aqueles do leste da Ásia, que é, no caso,
Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Japão, que tem que ter uns olhos puxados, assim, uns risquinhos, assim. Também tem outros países que tem que ter esses olhos puxados, lá no Oriente Médio. Mas eu apresentei aqui os que mais conhecidos, digamos assim, que é a Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e Japão. Ah, sim, não é obrigatório, é que nem a coisa do cubo Israel. Se Israel, o cubo da contribal dele, o cubo vai ser transparente ou não, é opcional, mas de preferência transparente. É que nem Japão. Você pode sim ou não colocar um cabelo de Super Saiyajin nele, mas é preferencial, se você quiser ou não. Mas de preferência, recomendaria colocar, né? Que é claro que Japão faz animes, né? Adora fazer animes. É o país do anime, o país que inventou o anime. Essa é uma das regras, né? Então, claro que também tem várias e várias e várias outras regras que eu nem sequer sei. Só citei aqui as principais que eu sei. Ah, sim, tem uma regra bem importante, tipo, muito, muito importante mesmo. Tipo, se você não cumprir essa regra, vacilou. Não, vacilou. É sério, você tem que cumprir essa regra. Que até eu cumpro. Uma contribua é apresentada como um círculo. Como já falei, um círculo, sem ser perfeito, né? Um círculo normal, né? Mas vamos aqui, um círculo é a contribal. E também, como fundo, né, da imagem, meio que a bandeira dele. Digamos que eu estou representando algum país que a bandeira é só verde, então, esse país. E apresentamos também os olhos, que os olhos tem que ser tipo, tem que ser branco com meio que um arredondamento preto, algo assim, sabe? Mais ou menos assim. Branco, sem pupila e com arredondamento preto. Não, o rosto não pode ter nada além disto. Você não pode colocar pupila, nem sobrancelhas e nem boca. Em algumas contribuições de alguns países, que eu não quero citar nomes, tipo aquele país lá comunista da antiguidade, da Segunda Guerra Mundial, que era da Rússia, não sei, mas também a contribuição da Rússia também serve, que tem que colocar um bigode nele, sim, bigode mais ou menos russo, algo assim mais ou menos. Eu não sei desenhar bigode, mas é algo mais ou menos assim, mas é só alguns países que tem que colocar bigode, mas a maioria não coloca bigode, ou seja, sem boca, sem sobrancelhas e sem pupila, nada mais além disso. Algumas vezes, em alguns países, tipo Oriente Médio, você pode colocar tipo uma bochechinha assim, sabe? Embaixo dos olhos, algo assim mais ou menos. Mas eu não vou querer botar não. E também, quando alguma contribol for fechar o olho, não vai colocar tipo, sei lá, uma contribol morreu. Não vai colocar ele assim, tipo os olhos fechadinhos. Não vai colocar ele assim. E nem tipo assim. Não pode. Assim, ó, não pode. Tem que ser assim, ó, mais ou menos. Tipo o formato de uma seta. Tanto é que eu fiz isso no primeiro episódio, né? Da minha animação. Assim, ou se quiser, assim também, ó. Assim, ó. Também pode. Tipo, se for fechar o olho, algo assim. Se quiser, né, no caso. Em alguns países tem como se fosse um brasão, digamos assim. Digamos Portugal. Tem algo... Aqui, essa é a bandeira de Portugal. Bom, eu vou simular esse brasão aqui, que eu não sei o que significa, mas vou simular. Ok, eu simulei aqui o brasão. Não é em todos os países que você tem que fazer isso, só alguns. Mas digamos aqui que esse amarelo é o brasão. Esse aqui, ó, esse é o brasão. Digamos que esse brasão. Então temos que fazer o brasão se transformar em um tapa-olho. Aqui, ó, esse é tipo o fio do tapa-olho, né? E aqui o brasão tapa-olho. Não é importante. Algumas vezes você tem que usar o brasão de Portugal como um tapa-olho. Tem alguns países que você sempre tem que estar com um tapa-olho. Eu não sei o nome, então eu não quero citar, sabe? Ah, sim, tem uma coisa que quase me esquecendo. Não é tão importante assim, mas
é importante. Tem alguns países que as bandeiras são extremamente difíceis de desenhar, tipo, extremamente mais difícil do que provavelmente algum país que você nunca viu. É extremamente difícil e é meio que desenhado como um monstro, mais ou menos assim. Digamos que esse verde aqui esteja a bandeira do país. Então ele seria mais ou menos desse formato e com meio que dentes afiados. É isso. Tem um país mais famoso do frame não, do site não, não sei, um site aí, um aplicativo que os fãs de Country Balls falam, que tem um país aí que também é assim, e a maioria das vezes, meio que o olho tem que estar meio malvado assim, ó. Calma aí. Mais ou menos assim, ó, como vocês viram. Ops. Digamos que esse verde é a bandeira, aqui é os olhos, e aqui seja contribua com difícil a bandeira. Então, é mais ou menos assim que é representado, entre aspas. Bom, mas essas são só poucas regras que existem. Provavelmente existe muito mais. Tipo, muito mesmo. Tem milhares de regras para os controls. Apenas eu só falei as que eu conheço, no caso, né? Apenas que eu conheço, o que eu conheci, eu já conhecia, no caso. Se você conhece alguma regra de Control e você sabe e que eu não falei, por favor, deixe os comentários que vai me ajudar muito para quando eu for fazer o filme de Contributions. Bom, esse foi o vídeo mesmo, eu queria falar sobre as regras de Contributions, que tipo, se você for postar no fórum das Contributions, a sua tirinha não vai ser aprovada, meio que assim, se você não seguir algumas dessas regras. Eu não sigo algumas, tá? Mas também eu sigo várias, né? Mas foi um vídeo mesmo, só que eu queria mostrar essas regras, as regras que eu não estou seguindo, mas mesmo assim eu sigo porque eu quero, né? E é só isso mesmo. Tchau.